E a gente já começa esta edição falando sobre os projetos que serão discutidos e votados na sessão ordinária de número 7 aqui da Câmara de Campinas. 6 projetos estão na pauta do dia. E entre os projetos previstos aí, então, para serem votados, está em análise final a proposta do vereador Luiz Cirilo, que cria o programa de combate à endocardite bacteriana nos hospitais e clínicas municipais aqui de Campinas. Lembrando, então, que a pauta completa está no site da Câmara e que a RO começa às 6 horas da tarde. E, claro, você acompanha tudo aqui com a gente, hein? E a gente agora vai conhecer também um pouquinho dos detalhes do projeto de lei proposto pela vereadora Mariana Conte. Olha só, esse PL dela, da parlamentar, cria o programa Escola Sem Fascismo, que pretende aí coibir apologia e discursos fascistas no ambiente escolar aqui da nossa cidade. A vereadora Mariana Conte apresentou um projeto de lei para instituir o programa Escola Sem Fascismo. Esse é um projeto que prevê a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de formar, orientar, instruir os educadores, as equipes pedagógicas nas escolas municipais a identificar pessoas, estudantes ou mesmo os profissionais que porventura estejam manifestando posições que, digamos assim, que reivindiquem a ideologia nazifascista. Sua proposta dá uma resposta aos recentes atentados terroristas em escolas provocados por pessoas ligadas à ideologia nazifascista, como o de Montemor, e aos casos de ameaça, perseguição, discurso de ódio e apologia ao nazismo. A própria CPI antifascista que eu presidi aqui na casa, nós trabalhamos sobre o dado, existe um aumento de 270% no número de células de organizações fascistas no Brasil afora, existem células de organizações fascistas em Campinas, na região metropolitana de Campinas e, infelizmente, esses grupos elegeram a escola como um alvo de ataque. Então, nós temos visto o recrutamento de jovens via fóruns de internet, via redes sociais, que tem manifestado o consumo dessas ideias nazifascistas, que são ideias extremistas, que pregam o extermínio de setores sociais, então são ideias racistas, misóginas, transfóbicas, LGBTfóbicas, de preconceito, são discursos de ódio que infelizmente estão entrando de fora para dentro nas escolas por meio do recrutamento de jovens. No PL ficou determinado que o programa deve ser implementado em até 1 ano após a lei sancionada. Também ficou estabelecido que a programação do curso será montada em conjunto com o Conselho Municipal de Educação e o Conselho das Escolas Municipais. A gente viu a situação de Montemor, que é uma situação gravíssima, mas a gente já tinha visto Suzano, tínhamos visto em outros lugares. Então é importante que a escola esteja preparada para que os profissionais identifiquem e tenham, é necessário que se elabore via secretaria, via Polícia Civil, como proceder nesse caso, né? Qual é o procedimento que deve ser feito, até para que isso colabore para as investigações da área de inteligência da Polícia Civil, para identificar esses grupos organizados, né? Na verdade, a gente tem visto a proliferação desses grupos organizados. Foi exatamente a motivação que me levou a apresentar esse projeto, exatamente para que a gente combata o discurso de ódio, o extremismo, essa extrema-direita, o nazifascismo dentro das escolas. No corpo do projeto ficou determinada a qualificação de professores, diretores, gestores e estudantes das escolas municipais e demais profissionais das instituições de ensino para atuarem na prevenção e no combate ao discurso de ódio e apologia ao nazismo, fascismo, neonazismo, neofascismo, integralismo e ideias similares identificados com a extrema-direita. A extrema-direita tem pautado projetos que ou militarizam as escolas ou impedem o pensamento crítico por meio da perseguição dos professores e dos trabalhadores, dos educadores. Eu entendo que a resposta que precisa ser dada a isso
é ampliando, fortalecendo, instruindo os profissionais e a gente construindo processos pedagógicos para que a nossa juventude não seja recrutada por grupos que pregam a violência e que têm feito os ataques, tal como aconteceu em Montemor. E preocupada com o número de jovens com gravidez indesejada que vem crescendo a cada dia, a vereadora Débora Palermo solicitou informações à Prefeitura por meio de requerimento sobre os programas de planejamento familiar. Então a gente vai entender agora quais são esses questionamentos na reportagem. A vereadora Débora Palermo protocolou um requerimento de informações à Prefeitura questionando o cumprimento de 3 leis municipais em vigor que determinam ações de planejamento familiar. A parlamentar quer um detalhamento a respeito de como estas regras determinadas pela legislação estão sendo executadas ou se estão sendo ignoradas pelo Executivo. Há poucos dias atrás, nós discutimos aqui nessa casa a questão da Frente Parlamentar contra a Descriminalização do Aborto. Mas o que eu acho importante é a gente estar discutindo o planejamento familiar. Porque muitos abortos seriam evitados se a gente tivesse políticas públicas de planejamento familiar efetivas na cidade. Nós temos pelo menos 3 leis que dizem, que ditam políticas públicas, semana de conscientização, cursos, palestra para ensinar as meninas, as mulheres como evitar uma gravidez indesejada. No documento, a parlamentar questiona se a semana de conscientização de planejamento familiar, que é prevista em lei municipal, está sendo realizada e se as outras ações, serviços e programas relacionados ao assunto também estão acontecendo e em qual período. O que eu requeri neste ofício, saber se essas políticas públicas estão sendo efetivadas, estão sendo colocadas em práticas pelo município, porque eu não tenho visto essas políticas públicas em prática. Segundo ela, a quantidade de gravidez indesejada entre jovens vem aumentando e é necessário conscientizar as adolescentes. Surge a necessidade de orientar principalmente as adolescentes, nós temos à disposição tantos métodos contraceptivos à disposição da população, mas não adianta se nós não conscientizarmos sobre como se evita uma gravidez, sobre como você faz um planejamento familiar, a importância de você estar discutindo isso com o seu companheiro, com o seu parceiro. Então, essas políticas públicas são urgentes na nossa cidade. Pois é, e quem mora em Campinas viu que a chuva castigou bastante a cidade, não é mesmo? Árvores caíram, pontes foram levadas pelas águas, incluindo uma que fica no Jardim das Bandeiras. Lá até um carro foi arrastado no córrego Taubaté. Por alguns dias, a população dessa região não tinha como ir de um bairro para o outro. Mas depois, olha só, de um trabalho em parceria, foi feita uma ponte temporária, que foi entregue neste final de semana. Eu fui até lá para ver e agora eu te conto como que ficou. Uma ponte feita em tempo recorde. A nossa equipe de engenharia, ela montou a parte da estrutura metálica da ponte em 10 dias, mas a prefeitura também ela trabalhou antes e depois na preparação das margens, preparação aqui do acesso, ou seja, foi um trabalho em equipe, uma parceria das duas instituições, Exército Brasileiro e Prefeitura Municipal de Campinas. Quantos homens se dedicaram a esse momento aqui, a essas obras? Então, a equipe de engenharia, a equipe de apoio, em torno de 60 militares ao longo desses 10 dias de montagem e lançamento aqui da ponte. Sempre assim, esse trabalho em conjunto e agora vai fazer toda a diferença para essa população local. Então o Exército ele sempre participa em apoio assim, às ações de defesa civil, seja no âmbito municipal ou estadual. Nós temos um caso agora na região de São Sebastião, no litoral norte, que temos tropas nossas também sendo empregadas no Comando Militar do Sudeste, lá em apoio àquela população, com meios militares também, assim como ocorreu aqui em Campinas, fruto dessas chuvas intensas no final de janeiro. Então a brigada está participando com o Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba nesse apoio à comunidade local aqui de Campinas. A ponte metálica instalada sobre o córrego Taubaté tem 40 metros de comprimento e 7 metros de largura e vai possibilitar o trânsito
tanto de pedestre como de veículos. A ausência dessa ponte complica muito a vida das pessoas, principalmente que moram do outro lado e que usam toda a estrutura aqui do bairro. Então é muito complicado do ponto de vista da vida do dia a dia das pessoas. E essa ponte emergencial, para nós, foi fundamental. A ponte emergencial vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas na região do bairro Jardim das Bandeiras, além de facilitar o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Dona Virgínia conta que sem a ponte era necessário recorrer a um caminho alternativo de mais de 5 quilômetros. E a gente tem que acessar aquela estradinha de terra e ir até o Icaraí para acessar a Lix da Cunha, para chegar na Anhanguera. Estava bem complicado para todo mundo. E agora ver essa ponte aí novinha, pronta para ser utilizada? Nossa, é uma bênção. Graças a Deus. A gente agradece muito todos. A ponte foi levada pelas fortes chuvas. Sem ter como passar de um lado para o outro, a população estava improvisando, atravessando a pé dentro do córrego. O trabalho feito em parceria entre Executivo, Exército Brasileiro e Governo do Estado trouxe de volta a passagem para os moradores que marcaram presença na inauguração, assim como o Legislativo da cidade, que acompanhou o processo de construção desde o início. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, fez questão de ressaltar a união dos poderes em prol da população. Primeiro, é importante destacar o espírito de unidade, né? Governo federal, estadual, municipal, tentando socorrer os municípios, e no caso de Campinas, afetados pela chuva. Essa ponte, quando ela caiu, que foi levada pelas águas, né? Ela causou um problema sério para os moradores, que é a principal via de acesso, de ligação dos bairros. E o Exército Brasileiro, numa velocidade impressionante, praticamente uma semana, conseguiu trazer essa ponte que foi montada aqui com apoio, com todo o suporte dado pela Prefeitura através da Secretaria de Serviços Públicos, né? Mas foi muito rápido. E quando a gente olha, inclusive, o local, a gente percebe que a engenharia transforma, né, a realidade das regiões, dos locais, e ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse momento, o que mais importa, obviamente, é garantir a segurança, porque essa obra dá para ver pela estrutura que ela é realmente segura, e permitir que as pessoas possam transitar, viver as suas vidas, né? Ir para o trabalho, para o lazer, para a escola, para as compras, né? Desde o dia da tragédia, no dia que caiu aquele veículo e foi até a outra ponte na região do Jardim São José, começou todas aquelas tragédias, casas foram inundadas, a ponte foi levada pela enxurrada da chuva. Então essa parte aqui do córrego Taubaté foi muito atingido pelas altas chuvas e agora é um dia de muita alegria, um dia de festa. A população satisfeita, né, principalmente na celeridade que a equipe do Exército, das nossas Forças Armadas, junto com a Prefeitura de Campinas, proporcionou. A gente fica muito impressionado com essa agilidade e o quanto foi uma resposta rápida do poder público em parceria com as Forças Armadas. O pessoal do outro lado da ponte usa o posto de saúde, então vai ajudar muito, inclusive, as pessoas que têm problema de doença urgente, então não vai precisar dar a volta na pista. Mas eu acho que é importante ressaltar a parceria que foi feita, né, com o Exército, o Executivo, os secretários que estão aqui. Eu acho que isso demonstra a união que tem que ter, né, os poderes, né, independente de qualquer poder, se é o Executivo, se é o Legislativo, se é o Judiciário, se é o Exército, se é a União, né, e isso é que é importante, porque isso dá resultado. Está aí uma ponte feita, né, rápida, né, para a população de Campinas poder se locomover de um lado para o outro. Juscelino da Barbarense, Débora Palermo e Permínio Monteiro também estiveram presentes na cerimônia de entrega. O vai e vem de pessoas foi grande e a alegria esteve presente neste momento. Agora pessoas e carros já podem se locomover sem medo. Uma alegria, né? E olha só, solidariedade, amor ao próximo, assim também foi marcada a manhã de sábado. Isso porque dezenas de pessoas foram até o Hemocentro do Hospital Mário Gatti doar sangue. Um mutirão lindo de se ver que, claro, foi acompanhado pelo Legislativo. A espera mais agradável. Cheguei aqui 8 da manhã.
Tá aqui esperando só para doar sangue? Sim. Essa espera não tem problema? Não. Porque salvar a vida é a coisa mais importante, de você poder ajudar pessoas que hoje estão sofrendo. E a gente está aqui para doar, para ajudar outras vidas. É isso mesmo, Jusilene. Afinal, cada um que está aqui hoje pode salvar até 4 vidas. Campinas, pelo tamanho que é, além de dar conta de Campinas, tem as pessoas ao redor de Campinas que vêm para cá. Então o Hemocentro é responsável por abarcar, sustentar todos os hospitais com o sangue. Então é sempre bem-vindo, toda doação, nunca é demais. Sempre está no ritmo. Às vezes tem hora que falta, está numa situação de crise. Agora está numa situação relativamente estável, mas sempre precisa de sangue, não tem como não precisar. E todo tipo de sangue também é bem-vindo. Sabendo disso, mais de 100 pessoas que fazem parte do Grupo da Saúde, coordenado pelo Veluziano, tiraram a manhã de sábado para ajudar o próximo. Porque nós temos pessoas que têm uma empatia muito grande pelo próximo, né? Então, reunir essas mais de 120 pessoas não foi tão difícil assim. Sem falar que a importância de doação de sangue no mês de fevereiro. E toda essa dedicação foi acompanhada e incentivada pelo Legislativo. O vereador Fernando Mendes esteve presente no Hemocentro do Hospital Mário Gatti durante toda a manhã, que ficou marcada pela solidariedade. Eu chamo esse tipo de trabalho de uma ação de solidariedade compartilhada, porque nós temos pessoas que se dispõem numa manhã como essa, para fazer essa doação de sangue, que é muito importante, e temos também os profissionais que fazem esse mutirão para poder dar esse atendimento. Normalmente, o Hemocentro ele consegue aqui atender 60 pessoas. Para atender o dobro disso, precisa de um mutirão, precisa das pessoas estarem dispostas para isso. E nós vemos essa ação compartilhada de amor ao próximo. Agora, é importante frisar que nós estamos vivendo um pós-folia, um pós-festas, que normalmente impõe alguns números para a sociedade. Tem os números que são favoráveis, que são aqueles que conseguem se divertir do começo ao fim, e tem os números que são desfavoráveis, são aqueles que sofrem acidente, são aqueles que a folia começa numa danceteria, num clube, na avenida e termina na UTI, termina no hospital. Esses precisam que alguém estenda o braço para poder doar sangue, levando em conta que os números dizem que na época de festas cai a doação de uma forma muito acentuada, mas também cresce a demanda também de uma forma muito acentuada. Por conta disso, esse grupo da saúde da Universal, ele tem feito, por exemplo, hoje é um dia que eles estão em muitas cidades fazendo exatamente o que está acontecendo aqui. São pessoas que gostam de pessoas, são pessoas que se importam por pessoas. Então eu vejo que para o bom andamento da saúde, do serviço de saúde em uma cidade, o banco de sangue tem que estar abastecido. No meio do vai e vem de funcionários e voluntários, lá estava ela, Dona Zoraide, que aguardava ansiosa ser chamada. Isso porque esta é a primeira vez que vai doar sangue. Expectativa aí de saber como é doar sangue? Isso mesmo. Tá com medo da picadinha ou não? Não tive medo, não. O que importa é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, dar vida para as pessoas, né, que tá precisando, né? O banco de saúde, a doação de sangue está precisando, então a gente tem que dar a vida, né? Ter amor ao próximo. Na sala de doação, o mesmo sentimento. Máquinas ligadas o tempo todo. E a cada instante, mais e mais bolsas de sangues, cheias também com amor. Na verdade, é um evento simultâneo. Está acontecendo em Sumaré, Amparo, Bragança, está acontecendo na Unicamp agora. Quer dizer, são 15 cidades, pelo menos, que nós estamos realizando esse evento de forma simultânea. Que é o trabalho do grupo? Conta um pouquinho pra gente. Hoje vocês estão aqui doando sangue, mas não é só esse trabalho que vocês realizam, né? Não, na verdade, o nosso trabalho, o carro-chefe, é a capelania. Nós sempre pegamos visitas das pessoas e entramos nos hospitais para estar orando pelas pessoas, né, que estão enfermas. Fora isso, nós temos também ação social de levar cestas básicas, de realizar tratamentos, colocar disponível da população médicos como os psicanalistas, psicólogos, terapeutas, massoterapeuta, os profissionais que são do grupo da saúde e que se colocam também à disposição. É uma das demandas que nós recebemos no nosso gabinete, são quando tem um grande acidente, a pessoa que precisa
receber doação de sangue, ela automaticamente busca quem ela conhece para também buscar doadores. Normalmente nós recebemos, então é muito importante acompanhar e fazer com que essas pessoas se sintam, não digo homenageadas, mas reconhecidas pelo esforço, pelo trabalho e pelo amor ao próximo. E você quer doar também? Então faz o seguinte, anota aí as informações. O Hemocentro do Mário Gatti fica na Avenida Prefeito Faria Lima, número 340, no Parque Itália. E funciona de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até as 3 horas da tarde. E a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas ainda continuar falando sobre o final de semana, viu? Que foi marcado, olha só, por muitos gols.